Nessa apresentação, nós falaremos sobre uma característica muito importante do profissional de gerenciamento de projetos, que é a capacidade de ser multidimensional, ou seja, de possuir um conjunto de conhecimentos, de habilidades, de ferramentas que sejam adequadas a diferentes situações e a diferentes problemas de projeto que se quer resolver. Algumas pessoas dizem que o mundo já foi mais simples, e é verdade. Quando a gente os tempos realmente mudaram. Do ponto de vista de projetos, há uma complexidade técnica muito maior. Os projetos são tecnicamente mais complexos. As organizações que realizam, que executam projetos, são muito mais complexas. Elas têm que se adaptar não só ao mundo globalizado, mas a diferentes culturas, a formas de se comunicar, legislação, e tudo isso adiciona complexidade também ao ambiente de projetos. Bom, o que falar das pessoas? As pessoas são mais complexas, tem todo um conjunto de características das novas gerações que precisam ser endereçadas no mercado de trabalho, no ambiente de projetos, e que adiciona uma grande complexidade para as pessoas que gerenciam pessoas no contexto de projeto. O mundo é mais complexo e nós vivemos um cenário de crise. Se nós adicionarmos tudo isso no nosso contexto, bem-vindo ao caos. É todo um conjunto de complexidades que fazem com que a execução de projetos realmente seja muito mais desafiadora. Bom, caos, realmente nós tivemos nos últimos anos um grande esforço para mais processos, para áreas de conhecimento, outras abordagens como ciclos de vida interativos incrementais, os métodos ágeis, novas ferramentas, novas teorias de gestão. Mas quando a gente olha os projetos, a gente consegue identificar que os problemas não diminuíram. Apenas 64% dos projetos podem ser considerados de sucesso, ou seja, mais de um terço de todos os projetos que as organizações fazem fracassam. Quando a gente olha o valor investido por essas organizações em projeto, 11% de todo o dinheiro investido é simplesmente desperdiçado. 44%, quase metade das iniciativas estratégicas, são reportadas como mal sucedidas pelas organizações. Bom, diante de um cenário tão, o que nós podemos fazer? E é importante dizer o seguinte: o mundo é cheio de projetos. Quer dizer, mesmo com toda essa dificuldade, nós não podemos simplesmente desistir dos projetos. Os projetos estão aí e há uma necessidade enorme de novos profissionais, de novos skills para executar projetos com sucesso. Eu gosto dessa imagem porque ela lembra um ditado muito conhecido. Para quem tem só um martelo, todo problema vira prego. O grande problema é que os profissionais da área de gerenciamento de projetos tendem a ser monodimensionais, ou seja, ter um conjunto limitado de ferramentas e muitas vezes se rotular através. A grande necessidade é que nós tenhamos uma caixa de ferramentas que nos permita resolver problemas diferentes a cada situação. Ou seja, um bom profissional precisa de um arsenal de ferramentas de diferentes características, além de saber como usar as ferramentas certas para cada problema. Bom, como resolver essa situação? O PMI propôs já há alguns anos o que ele chama de triângulo dos talentos, que é a ideia de que os profissionais de gerenciamento de projetos tenham um conjunto de conhecimentos e habilidades relacionados à parte técnica de gerenciamento de projetos, mas também tenham um conjunto de conhecimentos e habilidades relacionados à gestão de estratégia e de negócios e à liderança. Quando a gente olha para o ponto de vista técnico da gestão de projetos, 66% das organizações dizem que são as habilidades técnicas as mais difíceis de encontrar. No entanto, 96% dizem que essas são as mais fáceis de ensinar. Então, esse não é o maior problema. Se elas são difíceis de encontrar, e a gente vê isso no mercado, quantas organizações dizendo que não encontram os profissionais com os pré-requisitos para as vagas,
Na verdade, esse desafio pode ser solucionado através da formação. A grande questão é que esta formação ela precisa ser incrementada. Existem novos assuntos relacionados à parte técnica de projetos que são assuntos do momento. Essa não é uma lista definitiva e exclusiva, mas alguns dos pontos que eu entendo como importantes eu vou listar aqui. Por exemplo, a questão de complexidade em projetos. A gestão de mudanças, e aqui entra toda a forma como se aborda os ciclos de vida em projeto, com o uso de métodos ágeis ou métodos tradicionais. A questão da gestão de custos, que apesar de ser uma área bastante consolidada no gerenciamento de projetos, ainda é um dos pontos fracos em muitos profissionais da área. OPM, né, o gerenciamento de projetos organizacional, que é um framework para execução da estratégia através do gerenciamento de portfólios, programas e projetos. Os profissionais da área têm um relativo desconhecimento desse assunto. Questão de análise de negócio, né, e a garantia de que os projetos realmente resolvam os problemas que os clientes dos projetos têm. Toda a questão de criatividade e inovação e o conjunto de ferramentas que existem e estão sendo divulgadas nos últimos anos, né? E como sempre, a comunicação, que é um dos pontos mais críticos em todo projeto, né? É importante que os gerentes de projeto continuem atuando para polir, para aperfeiçoar suas habilidades de comunicação. Do ponto de vista de liderança, 75% das organizações dizem que é a habilidade mais importante para lidar com complexidade em projetos. Ou seja, quando o projeto é complexo, as organizações dizem que essa é a habilidade mais importante. E 71% dizem que a liderança é a habilidade mais importante para o sucesso de longo prazo de profissionais de gerenciamento de projetos. Ou seja, para ter sucesso no longo prazo na carreira, realmente é fundamental desenvolver boas habilidades de liderança. Do ponto de vista de liderança, uma frase que eu gosto muito é a ideia de que você é o CEO, o presidente do seu projeto, do seu programa ou do portfólio. Essa frase dá a ideia do sentido de propriedade, do sentido de dono. Então você deve ser capaz, ter a atitude de realmente garantir que o seu projeto tenha sucesso como se fosse o dono do projeto. É importante também fomentar a cultura e o desenvolvimento. Em geral, os projetos têm a cara dos seus gerentes. Então, é importante que você saiba disso e fomente uma cultura de colaboração, de foco em resultados, uma cultura que realmente leve o projeto a ter sucesso. É importante também importar-se com as pessoas genuinamente. Isso aqui não tem como fingir. Ou você se importa, ou as pessoas percebem que você não se importa. Então, é importante desenvolver essa característica de lidar bem com as pessoas e de se importar com elas genuinamente. Importante também ser situacional. A gente não consegue resolver todos os problemas em todas as situações sempre da mesma forma. É importante entender a situação, o perfil de cada pessoa e agir de acordo. E ser um líder servidor, ou seja, ser capaz de entender a liderança não como uma posição de status, de destaque, mas sim como um papel e uma atitude perante as outras pessoas. Também acho importante agir com generosidade, ou seja, garantir que as pessoas, ou ajudar as pessoas a descobrir o seu potencial e que elas possam atingir os seus objetivos de uma maneira mais ampla, mais adequada, através da ajuda do gerente do projeto. Bom, do ponto de vista de habilidades de gerenciamento estratégico e de negócio, para gerentes de projeto, programa e portfólios, entender a estratégia organizacional é essencial. Projetos, de uma maneira ampla, são formas de implementar uma estratégia. Por isso, para as empresas, isso também é essencial. Um autoalinhamento dos talentos com a estratégia
resulta aí numa taxa média de sucesso de 72%, contra 58% com um baixo alinhamento. Então, nesse aspecto é importante entender e divulgar mais a área de gerenciamento de portfólio, entender de negócio e estratégia, trabalhar de uma maneira mais adequada a complexidade e mudança organizacional e ver o projeto como um negócio, ou seja, não há projeto dentro de uma organização que seja separado do negócio e da organização. O projeto tem clientes, partes interessadas, objetivos e precisa gerar resultados. Então, concluindo, existe um cenário desafiador e em mudança. É necessário aí um grande esforço de adaptação e esse esforço de adaptação gera um conjunto enorme de oportunidades. É importante que, como profissional da área de gerenciamento de projetos, você adquira e monte a sua caixa de ferramentas que o auxilie a ser um profissional de sucesso. Era isso, muito obrigado e até a próxima.